Olá, meu irmão. Boa noite. Boa noite, grande Wellington. Saudades, meu irmão. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Lene. Olha aí, grande Ricardo. Boa noite, Ricardo. Abraço, meu irmão. Saudade. Maravilha. Boa noite, Adelane. Thaleson. Boa noite, meus irmãos. A Brenda. Ei, Brenda. Irmão Jorge. E aí, irmão Jorge, como é que tá? Boa noite, a Carol tá aqui. A Nayandra. Aí, rapaz, coisa boa. Bondade, irmão. Bondade sua. Boa noite, meus irmãos. Irmão Carlos Alcântara. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Uma alegria. Maravilha. Vamos. Aí hoje tem quadro. Boa noite, reverendo João Eduardo, meu pastor. Gente boa demais. Boa noite, Catiúcia. Nosso matemático, Thiago Rodrigues. Boa noite, meus irmãos. Vamos matar a saudade um pouquinho. Coisa boa. Faz tempo que a gente não se vê. Que bom. Muito bom estar com vocês aqui. Olha aí o Pedro. Ei, pai, Pedro. Como é que tá, meu irmão? Um abraço aí para os irmãos da Igreja Batista de Areia Branca. Saudade de vocês. Pois é, pastor. Evoluiu, né? Evoluiu, esse é o padrão de elegância e qualidade que vamos fazer. Pois é, rapaz, utilizar aqui um bom recurso. Thiago Dias Lopes, que nada, rapaz. Ei, meu irmão, coisa boa. Muito bom estar com vocês hoje à noite. Já os irmãos chegando aí. Maravilha. Coisa boa. Hoje tem quadro, viu? Hoje aí. Hoje tem as anotações aqui. Vamos falar sobre fruto do Espírito, mais precisamente domínio próprio, né? Falar sobre temperança. Vamos lá, ver se hoje a aula é equilibrada, né? Para fazer jus à temática de hoje à noite. Mamilena, boa noite, Mamilena. Que bom, meu irmão. Ó, irmão Fábio aí, rapaz. Irmão Fábio, como é que tá, meu irmão? Lembrando, vendo irmão Fábio, me lembro do Ministério de Homens. Amanhã, reunião aí das tribos de Dan Ruben. Boa noite, Pedro. Maravilha. Irmã Eliana. Que bom. Vamos dar mais um tempinho. Hoje nós vamos ter como coloquei aí, conversa franca sobre domínio próprio. Grande Assis. Pois é, Brenda, é difícil ter domínio próprio. Hoje vamos seguir aqui algumas orientações, entender essa temática e aí clarear. Nosso professor Diego Lopes, rapaz. Nosso karateca, professor. Ei, rapaz, é o fraco. Obrigado, Mamilena. Estou me recuperando, mas sigo inteiro, graças a Deus. Só tem que esquecer de escrever trás para frente, porque aqui estou vendo tudo trás para frente. É mesmo, irmão? Não tá no sentido correto. Fiz alguns testes aqui. Se não, vou ver aqui. Olha aí. Depois os irmãos vejam a visualização do quadro. Se ela está errada aí para vocês, se vocês não estão visualizando, está refletindo, enfim. Eu fiz alguns testes antes, deu tudo certo. Se não, eu vou seguindo aqui. O importante é que eu vou traçando aqui. Isso aqui é mais como um elemento norteador. Ricardo está perguntando aí o que vocês acham. A imagem aí do quadro está espelhada para vocês, trocada aí, né? No sentido oposto. Está espelhado, né? Ih, rapaz, então deu um probleminha aqui, porque na hora que eu fiz o teste deu certo. Não sei como é que eu faço aqui então. De trás para frente, porque tá usando câmera frontal, é verdade. Ih, rapaz, pois é. Mas eu vou seguindo aqui alguns tópicos, depois eu passo aí o esboço e a gente vai... Tá espelhado, né? Se fosse a câmera traseira, daria certo. Tá no formato do hebraico, né? Que pena. Mas se tá espelhado, então... Não tem problema não. Conforme eu vou pincelando aqui, eu vou seguindo aqui alguns pontos, depois aí eu passo para vocês, vocês terem acesso à informação, tá bom? Então vamos nós, seguindo a nossa proposta de hoje, então, falando sobre domínio próprio, tá bom? Eu sei que o quadro acabou ficando espelhado, eu fiz um teste aqui, não deu certo, então tem que inverter a câmera, né? Beleza, mas vou fazer assim, fiz aqui os tópicos, mas depois eu passo para vocês, tá certo? Importante aqui que a gente vai traçando alguma coisa e aí, enfim, nós vamos chegar a uma compreensão correta do assunto. Ficou espelhado. Depois eu dou um jeitinho aí fazer ela dar certo aí. Mas vamos lá.
tratando sobre esse assunto domínio próprio, né? Vamos seguindo aqui, nós vamos orar e depois eu vou apresentar para vocês os tópicos de aula, tá bom? Então vamos orar para dar início à nossa aula de hoje. Ó Deus, nós te pedimos graça, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, que tudo aquilo que for ser traçado hoje à noite, apresentado, fique guardado em nossos corações. E que apesar das limitações, ó Deus, de lugar, desses contratempos dos recursos e tudo que impede até mesmo uma aula mais produtiva, que o Senhor nos perdoe e nos direcione, mas que acima de tudo isso, o Teu Espírito nos instrua e que entendamos a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu sei que os irmãos estão chegando agora, a imagem do quadro ficou espelhada. Enfim, mas eu vou traçando aqui apenas os tópicos que eu separei aqui e a gente vai conversando sobre o assunto domínio próprio, né? Lembrando que esse, na verdade, é a última manifestação da questão do fruto do Espírito. O domínio próprio, ele vem ali na lista que Paulo estabelece em Gálatas capítulo 5, que ele é o último que aparece. Bom, então, seguindo a linha de raciocínio, era interessante que essa aula ficasse por último, né? Mas eu acabei trocando aí com o Assis, que vai estar falando sobre mansidão na sexta-feira, em virtude de alguns choques, né? Nas agendas, enfim. Mas eu estou aqui e eu vou estar apresentando o assunto para vocês sobre domínio próprio. Vamos lá, então, seguindo o script daquilo que eu preparei, falando sobre essa temática. Lembrando aí que os irmãos estão chegando agora, eu vou usar aqui o quadro, ficou espelhado, mas vocês vão entender na medida que eu for falando e argumentando em prol desse assunto. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês é que, se vocês observarem, na tradução das Bíblias, existe uma diferença quando você olha lá o fruto do Espírito e você analisa ali as traduções e a diferença que existe entre elas. Pode ser que na sua Bíblia, quando você vai olhar lá o fruto do Espírito, não apareça a expressão domínio próprio, né? Mas apareça uma outra expressão, que é a expressão temperança, okay? Ou autocontrole, né? Que são essas duas expressões sinônimas que aparecem lá. Por que aparece essa expressão? Porque as três expressões, domínio próprio, temperança e autocontrole, as três vêm da palavrinha, ok? De uma palavrinha grega chamado egkrateia. Egkrateia é o termozinho grego que aparece lá no Novo Testamento e que no processo de tradução, tá quente aqui, viu? No processo de tradução, os tradutores optam por escolher um das três palavras, das três propostas de tradução. Então pode ser que na sua Bíblia você encontre, né? Boa noite, os irmãos estão chegando aí, a Vanessa, a Aline que chegou. Pode ser que na sua tradução você perceba isso, você perceba essa diferença, ok? Entre as traduções. Autocontrole, temperança e domínio próprio. Mas as três, elas dizem exatamente a mesma coisa. Elas significam exatamente a mesma coisa, tá bom? Temperança, autocontrole e domínio próprio. E aí, vamos lá. Essa palavra ela é uma palavra que ela ocorre poucas vezes nas Escrituras e ela tem um significado muito, muito peculiar. Uma das vezes que ela é utilizada é na Epístola de Pedro, e é um texto que eu quero convidar você para ler comigo. 2 Pedro, capítulo de número 1, o verso 3 ao verso de número 11, tá bom? Por gentileza, se você tiver com a Bíblia em mãos, você abre ela em 2 de Pedro, capítulo de número 1, segunda carta. Nós temos ali uma das ocorrências dessa expressão de domínio próprio. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que Pedro ensina aqui. Então, fique atento à leitura e aí você vai compreender perfeitamente o uso dessa palavra dentro desse contexto. Mas ele diz assim, eu vou ler aqui 2 de Pedro 1, tá certo? Do verso 3 ao verso... até o verso de número, deixa eu ver aqui, número 11, né? Então vamos lá. Diz assim, visto como, pelo seu divino poder, não têm sido doadas todas as que conduzem a vida à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória, a virtude, pelas quais nos detém, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência,
Associai a vossa fé e virtude com a virtude e o conhecimento. Aí o verso 6, olha o desenvolvimento do argumento de Pedro. Ele diz assim: com conhecimento, o domínio próprio, preste bem atenção, com conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade e com a fraternidade, o amor. Aí no final do texto, olha o que ele diz, verso de número 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, preste atenção, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe a linha de argumentação de Pedro aqui. Ele encaixa o domínio próprio, a temperança, como uma das evidências do cristão durante a sua peregrinação. Na ideia de Pedro é o seguinte: todo cristão tem como uma das suas características o domínio próprio, ou a capacidade de exercer autocontrole. Em outras palavras, Pedro está dizendo que o cristão não é uma pessoa descontrolada, uma pessoa desequilibrada, mas uma pessoa sensata, uma pessoa que tem consciência do seu lugar e do seu papel no corpo de Cristo, e logo ele vive e reflete como atuação do Espírito de Deus em sua caminhada. Então vamos aqui para que você que está me ouvindo. Ok, os irmãos estão interagindo aí, mas vamos lá. O argumento de Pedro é: o domínio próprio é parte da caminhada cristã, ele faz parte da nossa caminhada, ele deve estar presente na nossa vida de fé, na nossa caminhada com Cristo, do qual todo aquele que há de entrar no reino dos céus tem como característica o autocontrole. Tendo isso em mente, eu quero que você compreenda uma verdade acerca de domínio próprio. Quando a gente trata de domínio próprio como uma evidência do fruto do Espírito, duas coisas estão implícitas nessa argumentação. Vamos lá. Eu quero falar para vocês de uma palavra chamada sinergia. Ok? Pastor, o que é isso? Não é aula de física? Né? Não. Né? Sinergia. Até coloquei aqui, eu sei que está espelhado, mas eu vou marcar mesmo assim. Sinergia. Que é uma das evidências do fruto do Espírito, ou seja, o domínio e essa relação de sinergia. E eu vou lhe explicar. Rapaz, está quente, meu Deus do céu. Mas vamos lá. O que é essa sinergia? Voltei. O que é essa sinergia? A palavra sinergia traz a ideia de duas forças que trabalham em conjunto. Okay? Sinergia são duas pessoas que cooperam, ok? E elas trabalham juntos, elas estão ali caminhando juntos, né? Hoje minhas duas anjinhas me fizeram perder o domínio próprio por 1 minuto. Pois é, meu irmão. Aqui em casa as minhas vezes fazem perder por 2 minutos, né? Mas Deus concede graça. Mas vamos lá. Então, essa ideia de sinergia, ela está presente no fruto do Espírito ou no domínio próprio, especificamente. Aí você deve estar se perguntando: pastor, o que é isso? É a ideia de que quando nós falamos de domínio próprio, de ter autocontrole, Deus faz a parte dele, mas Ele exige que nós também façamos a nossa parte. Okay? Nós também precisamos fazer isso. Né? Pois é, não dá para pôr o ventilador porque ele queimou. Meu ventilador de estimação queimou e o outro que tem está usando com as meninas no quarto. Então hoje eu vou dar aula e queimar caloria ao mesmo tempo. Né? Vou terminar fitness essa aula além. Então vamos lá. Então, essa é a grande verdade. Sinergia é o Espírito de Deus, ele gera em nós a capacidade, ok? A capacidade de produzir fruto. Esse fruto, alguém pode perguntar: pastor, é possível produzir o fruto do Espírito por si mesmo? Não. Ninguém produz o fruto do Espírito por si mesmo. O fruto do Espírito sempre é uma obra, em primeiro lugar, do próprio Espírito. E, segundo lugar, das nossas habilidades, da nossa capacidade de desenvolver esse fruto. Então, daí a ideia de sinergia. Né? Deus, você, se juntam e juntos ficam mais fortes. Né? A ideia não é que Deus esteja fraco, mas nós somos fracos, precisamos dele para termos força.
Então, sinergia tem essa ideia, a ideia de que Deus coloca em nós o seu Espírito e Ele produz fruto, ou melhor, Ele nos dá o fruto para produzir o fruto, mas nós devemos desenvolver isso. Então, aplicando a domínio próprio, a ideia é que Deus dá o seu Espírito para termos controle, mas nós temos que nos apropriar das ações do Espírito de Deus, em ouvir o Espírito de Deus para vivermos de forma, digamos, controlada, de forma equilibrada. Um crente, por exemplo, pavio curto, né? Um crente que qualquer coisa ele entra logo na pancadaria, qualquer coisa ele já está extravasando, ele precisa de reparos, né? Reparos na sua vida com Deus, vida devocional, provavelmente está orando pouco, está lendo pouco a Bíblia, não está indo para o culto, prestando atenção, está participando da live e fica só conversando, escuta o professor. Então ele precisa entender que Deus faz a sua parte, ok? Estou falando em termos não de salvação, estou falando em termos de vida cristã, ok? Então é uma ação conjunta, uma sinergia. Ações de Deus por meio do seu Espírito e uma ação humana, uma responsabilidade humana de desenvolver isso. Por isso que Paulo diz, desenvolvamos a vossa salvação, ou seja, a nossa vida cristã. Então, fruto do Espírito tem isso. Deus nos dá o seu Espírito, mas nós precisamos nos apropriar de todos os seus direcionamentos para ter uma vida, digamos, calma. Uma vida equilibrada, controlada. Tá bom? Essa é a ideia de sinergia. Uma citação não, um argumento que eu elaborei aqui. Só Deus é mesmo capaz de produzir tais coisas de modo consistente em nossas vidas. Ainda assim, a Bíblia nos orienta a buscar tais virtudes com zelo e na dependência da ação do Espírito Santo. Então, observe, Deus, okay, nos exortando pela palavra, nos chamando pela palavra, né? E nós atentos a essa palavra e vivendo a vida do Espírito e entendendo essa realidade. Isso é uma espécie de sinergia como fruto do Espírito. O Espírito de Deus está fazendo a parte dele. Nós precisamos ouvi-lo e fazer a nossa parte. Okay? Então, essa é a ideia de sinergia dessa primeira estrutura aqui. E aí vamos compreender, deixa eu ver aqui, a segunda parte. Ok. Então vamos lá. Uma vez que entenderam sobre sinergia, vamos lá, o pastor João aqui. É uma ação para a vida toda. Se alimentar-se da palavra de Deus, retrocedemos sempre à carnalidade. Sem sombra de dúvida, né? Quanto mais oramos, mais lemos a Bíblia, mais nos sujeitamos e cultivamos a piedade, mais nós mortificamos a carne. Quanto menos orando, menos ouvimos a palavra de Deus, quanto mais distante do povo de Deus, mais carnal no sentido de quê? De pecaminoso. Pastor, existe o crente carnal? Não. Ou é um ímpio carnal ou um crente espiritual. Um crente carnal, provavelmente é alguém que pensa que é crente, mas nunca nasceu de novo, tá bom? Mas é um crente que está meio capenga. Então é um crente que está precisando se reanimar, né? Está precisando de força espiritual. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu sou filho de Deus, mas eu posso viver no pecado, porque uma vez salvo para sempre. Não, não é isso. Ou melhor, não é dessa forma que se aplica essa doutrina. Se você é crente, você vai ver em perseverança e santidade de vida. É uma característica. Por isso é fruto do Espírito, que é o que você produz, não é fabricado. Tá certo? Então vamos aqui. Surgindo muitas perguntas. Deixa eu ver aqui. Pois é, Cristiane, precisamos melhorar a cada dia. Por isso os meios de graça, justamente. Deixa eu ver aqui. Domínio próprio também faz relação com ter ou não ter controle de situações. Por exemplo, deixar que Deus tenha o controle de nossas vidas. Deu para entender a pergunta? Sim, Adelane, é nesse sentido também. Não se refere só a elementos pecaminosos, atividades pecaminosas, mas nas nossas decisões diárias. A ideia de mostrar que Ele é soberano, Ele tem o controle. Porque é o que é a falta de domínio próprio. Não é outra coisa do que uma ansiedade ou incredulidade, muitas vezes disfarçada, de achar que as minhas ações são decisivas e não as ações divinas. Né? Sinergia é a pessoa nunca perder a calma, ou mesmo perder a calma na raiva ou ira, e não adiante para manter o controle. Pois é, irmão Hernando, o cristão vai se irar, vai se irritar, nós somos pecadores. A questão é que existe uma linha tênue entre o controle diante dessa ira, ok? É por isso que, nesse mesmo texto de Gálatas, Paulo fala o contraponto entre obras da carne e fruto do Espírito. E aqui nós temos o contraponto entre ira e domínio.
Nós podemos se irar e vamos se irar muitas vezes, mas a questão é que essa ira não pode prevalecer, não pode dominar, e nem a motivação dessa ira deve ser caprichosa, mas santa. O problema é que é difícil nós termos uma ira santa como existe em Deus, né? Então, devemos levar em consideração esses elementos também. Então vamos aqui, seguindo. Quero falar para vocês, uma vez que nós já entendemos que autocontrole, temperança e domínio próprio é a mesma coisa, uma vez que já entendemos que Pedro nos disse que domínio próprio é parte da caminhada, e terceiro, nós já entendemos que é uma sinergia, ou seja, Deus nos deu o seu Espírito e nós devemos desenvolver as suas habilidades, ou melhor, desenvolver a nossa espiritualidade a partir dessa ação, ok, da nossa vida, né? Da nossa caminhada de fé. Agora eu quero falar com vocês sobre uma teologia do fruto do Espírito. Que pena que o quadro ficou espelhado. Mas eu vou fazer lá mesmo assim, você olha aí de lado, né? E aí depois eu passo os tópicos. Mas vamos lá. A batalha aqui, até anotei, né? A batalha aqui, o Paulo, o apóstolo. Paulo ele vai falar justamente do domínio próprio dentro do contexto de batalha, né? Uma observação sobre domínio próprio, né? Não está ligado somente a evitar brigar, e sim evitar o pecado, né? Não? Pois é, também, justamente, não se envolve, porque a gente tem costume de pensar em domínio próprio somente do âmbito da pecaminosidade, mas não do discernimento de vida. E aí ele abrange todas as coisas, né? Vamos aqui seguindo sobre uma teologia do domínio próprio. O que é uma teologia do domínio próprio? É o que é que nós produzimos em termos de reflexão teológica a partir desse tema. E olha que interessante, nada como ouvir Paulo como alguém que é um exemplo de que produziu uma teologia do domínio próprio aplicada à caminhada cristã. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto que eu vou ler aqui. Não podemos limitar a batalha do autocontrole apenas às questões sexuais, mas a outras áreas da vida. A batalha do autocontrole começa no dia da conversão a Cristo e termina no encontro com Jesus nos céus. É uma luta que dura a vida toda e nos inflige derrota sobre derrota, exigindo esforço, dependência do Espírito e amor ao Salvador. Então observe que quando a gente fala de domínio próprio, não existe, escute o que eu vou lhe dizer, saia dessa aula, vou até olhar aqui nos seus olhos, saia dessa aula sabendo uma coisa, não existe receitinha mágica, 7 passos para ter domínio próprio, né? O segredo para se alcançar o autocontrole, porque só que tem é coach de meia boca fazendo isso. Na verdade, o que nós temos são direcionamentos do Espírito de Deus por meio da palavra, para termos consciência de como lidar com isso, a ponto de controlarmos esse sentimento e não cairmos no pecado da ira, tá bom? Ou do descontrole emocional. Então, assim, como eu acabei de ler, a batalha com o domínio próprio vai ser uma batalha constante. Nós vamos estar constantemente lutando, preste bem atenção, vamos estar constantemente lutando contra o nosso ego. Não existe aqui uma receita mágica que, se eu tivesse, eu tinha dado para você, né? Vou dar aqui uma receita mágica para você colocar em prática e pronto, você vai ser uma pessoa equilibrada, né? Não tem uma receita mágica. É uma luta diária. Todo dia nós lutamos com certos desequilíbrios. Todos os dias nós lutamos com certas irritações. Todos os dias nós lutamos com certa ira, né? Ainda uma até colocou aqui, né? Hoje meu filho me tirou do domínio próprio durante 1 minuto. As minhas vezes me tiram 24 horas. Né? Então é uma luta constante. É uma luta diária, é uma luta constante. É uma batalha. É uma batalha. Lembra que eu falei de sinergia? Só que não é uma batalha que você está sozinho. É uma batalha onde nós temos uma junção de interesses. Deus, por meio do seu Espírito, lhe concedendo graça, e se pressupõe que um crente verdadeiro, ele vai lutar contra essa situação do domínio próprio, se apropriando das armas espirituais. Né? Porque é uma luta constante. Domínio próprio é uma luta constante. Então vamos aqui seguir um texto que eu separei para nós analisarmos. Não sei como é que está a imagem para vocês, mas vocês vão entender porque é um desenho. Né? Vou até beber água, só essas duas imagens aqui.
São essas duas imagens. Tá vendo essa imagem aqui? Como se fosse um soco, né? E essa outra imagem, como se fosse uma algema, né? Tá travando? Ih, rapaz, vai destravar, se Deus quiser. Então, essas duas imagens, do soco e de uma algema, ela retrata justamente a figura de linguagem que Paulo vai utilizar lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 25 ao verso de número 27, né? As armas espirituais seriam oração, leitura, palavra e jejum? Sim, exatamente. As armas que nós chamamos também, Fernanda, de disciplinas espirituais. E muitas outras, né? São esses elementos que nos ajudam na caminhada cristã a controlar o nosso ser pecaminoso e nos ampararmos ao Senhor. Então aqui, 1 Coríntios 9, 25 e 27, a Brenda até colocou. Olha o que Paulo diz nesse texto, quando ele fala da sua experiência acerca do domínio próprio. Olha o que ele diz. Todo atleta em tudo se domina. Aqui ele vai usar a ideia do atletismo, a figura do ambiente esportivo. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Preste atenção aqui. Ele está dizendo, um atleta, ele vai treinar, ele vai se preparar porque ele quer alcançar uma coroa. Qual é a coroa de Paulo aqui? É aquele laurel, né? Aquele ramozinho que os vencedores colocavam. Ele vai treinar porque ele quer chegar lá e ganhar aquela coroa. Aí ele diz assim, nós, porém, a incorruptível. Qual é a ideia de Paulo? O seguinte, enquanto o atleta treina porque ele quer alcançar a coroa, o cristão, ele treina para alcançar uma coroa, que não é um laurel qualquer, é uma coroa de glória. É uma coroa que estará à nossa disposição no reinado do Senhor. É uma coroa que estará à nossa disposição no reinado do Senhor. Então ele vai dizendo, olha, ele está fazendo aqui o contraponto. Aí observe o que ele diz. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Preste bem atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que para disciplinar o seu corpo, a sua vida espiritual, ele não anda correndo à toa, como diz lá Eclesiastes, correndo atrás do vento. Ele anda, né? Ele anda com um objetivo em mente, né? Laurel é o nome da coroa? Sim, é os lauréis, né? Aquele ramozinho que os gregos usavam como premiação nas atividades, né, esportivas. Então vamos lá. Então ele está dizendo, olha, eu não ando correndo aí à toa. Eu tenho uma meta, eu sei aonde eu quero chegar. E aí olha o que ele diz, né? Eu não ando desferindo golpe no ar. Preste bem atenção. Paulo está dizendo, olha, eu não ando dando soco no ar. Né? Eu não ando fazendo isso. Por que Paulo usa essa linguagem? Está dizendo que eu não ando lutando à toa. Olha o que ele está dizendo. Eu não ando lutando à toa. Eu não ando dando golpe no ar como se fosse um inimigo invisível, imaginário. É isso que ele está dizendo. Mas se você prestar bem atenção, olha o que ele diz na continuação do texto. Mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo é que ele se empenha, ele se esforça para manter o domínio, manter o controle. Por isso essas duas figuras, né? A de um soco, bom? E de uma algema. Paulo está dizendo que ele usa esses dois elementos, lembrando que ele está falando em sentido figurado, tá bom? Não vai pensar lá, pastor, quer dizer que Paulo ficava se batendo, né? Não, não é isso. É o sentido figurado. Paulo está dizendo que ele mortificava o corpo para manter o controle. E aí ele diz assim, para que eu não seja pecando em dizer para as pessoas fazerem tal coisa, e eu não faço. O argumento de Paulo é, eu preciso viver aquilo que eu prego. Se eu exorto os meus leitores a terem domínio próprio, que é o tema da nossa aula, ele está dizendo, então eu me esforço para que eu tenha domínio próprio, para que eu tenha autocontrole. Então o que eu quero dizer com isso? Que ter autocontrole não é algo fácil.
Ter domínio próprio não é algo que se aprende com uma receita, né? De 3 xícaras de farinha do trigo, mais meia xícara de açúcar, mais 2 ovos e gemas. Não é receitinha mágica. Não é receitinha que você bate no liquidificador e fica pronto da noite para o dia. Não. A ideia de domínio próprio é de uma luta que você trava consigo mesmo, a ponto de ter que lutar de forma ferrenha com seu próprio ego, tentar mortificar ele, para quem sabe ter o controle dos seus próprios impulsos. Então é uma luta, é o contexto de batalha, uma batalha entre o espírito do homem com o espírito de Deus. Né? Vem aqui a pergunta do Ricardo. Para se dominar alguma coisa é necessário muito esforço e trabalho. Da mesma forma, dominar a si mesmo. É necessário exercícios espirituais diários. Confirmadíssimo. Perfeito comentário. É justamente isso aqui. Vocês estão acompanhando a aula? Podem ler esse comentário aqui do Ricardo. Né? Para se ter domínio de alguma coisa é necessário muito esforço. Né? Isso me lembra, por exemplo, quando eu já fiz jiu-jitsu. Né? Eu já fui um jiu-jitsu, como eu não sei nem mais nem como é o nome, mas um aprendiz de jiu-jitsu, jiu-jiteiro, uma coisa assim. Nem me lembro mais. Mas eu me lembro que na época que eu fazia, o rapaz que me ensinava lá, o mestre lá, ele disse, olha, domine o seu adversário, segure ele. Né? Aí ele dizia assim para mim, aproveite o seu peso para dominar ele. Aí eu me jogava, o bicho ficava lá sufocado, né? Tentava dominar, mas não era fácil. Porque eu tinha que lutar contra o meu cansaço, né? E a resistência do meu oponente. Porque é uma luta. Então eu precisava aprender o quê? Desenvolver habilidades, técnicas, a capacidade de poder fazer isso e controlar o meu adversário. Eu precisava praticar esses exercícios continuamente e desenvolver a tal ponto de que eu pudesse dominá-lo e tê-lo em minhas mãos, né? Ali, sob o meu domínio. Mas às vezes eu não conseguia, na maioria das vezes eu não conseguia, né? Porque eu ficava tão cansado, eu ficava tão sufocado que ele ganhava, né? Eu ficava lá, eu me rendia porque eu não conseguia. Então, isso me lembra muito essa luta de Paulo aqui. Por isso o uso dessas 2 figuras de linguagem. Né? O soco, pancada, é o que Paulo está dizendo, eu me esmurro, e a segunda, de um algema, ou seja, estou preso, né? Eu estou preso. Vem aqui o comentário aqui. Da Cristiane. Acho que o autocontrole também está ligado ao autoconhecimento para sabermos em que momentos algo possa nos tirar do controle, sem sombra de dúvida. Né? Por isso que eu falei no começo da aula da capacidade, Cristiane, de discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de saber como agir. Mas justamente por conhecer os meus impulsos, eu tenho que ter conhecimento das minhas ações. É lógico que às vezes nós acabamos não tendo controle de si mesmo, por causa do pecado, muitas vezes de elementos relacionados à nossa personalidade, elementos relacionados à sociedade em que estamos inseridos e por aí vai. Todavia, não podemos esquecer que somos servos de Deus. E o Espírito de Deus está em nós. Ele é poderoso o suficiente, gracioso o suficiente para nos conceder, ok, a capacidade de entendermos isso, né, de que podemos ter esse controle. Tá bom? Eu não entrei no início da aula. Pois é, mas aí ficou a deixa. Isso é que tem entendido, tá bom? Depois dá o feedback. Mas a ideia é isso, né? A ideia é isso. Essa capacidade de conhecer a Deus, conhecer a si mesmo. Inclusive, pegando essa deixa aí da Cristiane, um teólogo que eu gosto muito, e acho que algumas pessoas até já sabem, que é João Calvino, ele diz assim, a melhor forma de conhecermos a nós mesmos é conhecendo quem nos criou. Então, à medida que eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. Porque a sua santidade reflete a podridão do meu ser. A sua santidade evidencia a podridão da minha alma. Então, uma vez que esse Deus soberano que nos criou nos conhece, Ele conhece todas as áreas da nossa vida, isso nos dá consciência de que forma temos que lidar com as situações. Né? Mas entenda, eu quero que vocês saiam daqui essa noite, essa aula, consciente disso. O domínio próprio não é uma coisa que vem pronta. É uma coisa que você vai desenvolvendo, você vai lutando. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu conheço uma pessoa idosa, uma pessoa tão calma, tão serena, né? A pessoa tão calma, tão serena. Às vezes a pessoa rapenou tanto na vida que chega uma hora que ela dá aquela relaxada, ela começa a concatenar as ideias e aí ela começa a lidar com as situações com muito mais sensatez. Okay? É por isso que
um dos objetivos das provações é a capacidade de nos dar maturidade diante dessas adversidades. Tá certo? Então, domínio próprio é uma doutrina, uma teologia da batalha, de uma luta constante, onde nós e o Senhor estamos empenhados com a força de sua graça a lidar com esses impulsos. Então, não é uma coisa fácil. Não existe receitinha mágica, tá certo? Ok, minha irmã Marlene, vou salvar sim, viu? No finalzinho lá eu compartilho lá no IGTV, espero que dê certo, tá bom? Mas vamos lá, à medida que eu for caminhando aqui, vocês vão juntando as peças, e aí depois eu salvo lá, compartilho, e quem quiser assistir depois fica aí disponível, né? Então, vamos aqui resumir o que a gente viu até agora, tá? Aqui pena que o quadro está espelhado, mas eu vou aqui pontuar. Entendemos que temperança, autocontrole e domínio próprio se refere à mesma coisa, né? Da palavrinha grega lá que eu já falei, egikatreia, que é a ideia de ter capacidade, domínio, do controle e o equilíbrio. Já falei também que ela é usada lá em 2 Pedro no contexto da caminhada cristã. É algo que nós vamos desenvolver, amadurecer, ok? Da caminhada. E a teologia do fruto do Espírito fala de uma sinergia, de uma ação de Deus em nós, uma junção de forças para mantermos esse autocontrole. Pois é, já fui, viu, Gleison, no jiu-jitsu, né? Mas só serviu para me emagrecer poucos quilos, porque ganhar uma luta eu nunca consegui ganhar, não. Apanhei que só. Apanhei tanto que desisti, né? Então vamos lá. A batalha, né? O domínio é uma luta, é uma batalha travada que não se vence da noite por dia. E por isso que todo dia, quando você se levanta, né, você vai para a sua luta diária, vocês têm que estar ciente de que você vai lidar com situações que muitas vezes vão irritar você, vão deixar você um pouco desequilibrado. Então é nessa hora que você precisa de ajuda do Espírito de Deus para manter a postura cristã, né? Manter ali centrado na pessoa de Cristo Jesus. Me tira uma dúvida, a gente deve se afastar daquilo que nos tira o autocontrole ou devemos enfrentar? Mas enfrentar no sentido de passar por aquilo que nos tira o controle e conseguir amadurecer acho que um pouco, né? Eu vou já falar com isso na aplicação, viu? Ok? Qual a palavra que tem em cima da algema do touro, né? A batalha Paulo Apóstolo, né? Que é uma referência à figura de linguagem de Paulo em 2 Coríntios. Então, pegando aqui essa deixa da pergunta que foi feita, pois é, por isso que é uma luta diária, viu? Colocou aqui Franci Moneda, né? Não sei bem, mas enfim. Eu preciso com urgência essa experiência de controle de domínio. Eu fico calada por um bom tempo, mas quando eu explodo, não me controlo, né? Misericórdia, né? Mas vamos saber que algumas instruções e quem sabe nos ajude nessa batalha. Como eu falei, é uma luta diária, né? Se fosse no passe mágico, eu já ia dizer para você aí, ó. Pronto, seja agora uma pessoa da paz. Mas não funciona. Então nós vamos entender agora alguns mecanismos. Já que entendemos alguns conceitos, né? Vamos entender aí. Que bom que está assistindo a acolhida aí, Cristiane. Deus abençoe, viu? Um prazer ter você aqui, com as suas perguntas também. Né? É a irmã Simone? Rapaz, irmã Simone. É mesmo, olhando aqui a foto de pertinho. Irmã Simone, quanto tempo, né, minha irmã? Olha aí, rapaz. Ei, irmã Simone, descontrole. Abraço, minha irmã. Deus abençoe. Saudade, viu? Nossa, aluna lá na Escola Bíblica aos sábados. Se Deus quiser, vamos voltar em breve. Vamos lá, seguindo aqui. A pergunta que não quer calar, né? Como ter domínio próprio? Como ter domínio próprio? Bom, eu vou trazer aqui para vocês 4 orientações. Deixa eu ver que hora é, dá tempo. 4 orientações de como ter domínio próprio à luz de tudo isso que a gente viu. Atrasado, né, Caio? Nosso marinheiro batista, né? Vamos lá, sobre como ter domínio próprio. E aqui algumas orientações, eu quero que você que esteja nos assistindo, você guarde elas no seu coração e aí medite, tá bom? Aquilo que vai ser traçado aqui. Vamos lá. Como ter domínio próprio? Primeiro, cultivando uma vida de comunhão com Deus. Como ter domínio próprio é a primeira coisa. Ter uma vida de comunhão com Deus.
É na prática da vida devocional que fortalecemos os nossos músculos espirituais. Crescemos em graça, fortalecemos o espírito e mortificamos a carne. Pois, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Tá bom? Sem mim nada podeis fazer. Então, observe o que eu estou propondo aqui. A primeira coisa para se ter domínio é buscar a Deus. É buscar a Deus. Por isso que é muito importante o que você faz nos 3 segundos da hora da raiva. Isso é muito importante. Né? Porque assim, eu explodo. Pois é, o problema é a linha tênue entre a ira e a explosão. Nesse intervalo pequenininho ali, você precisa buscar ao Senhor. Né? Você precisa ter o domínio. Isso me lembra muito, por exemplo, a atitude de um homem chamado Neemias. Quando Hanani chegou lá na Pérsia, né? E disse, olha, os teus irmãos, a tua cidade está destruída ao fogo. Ele poderia ter se desesperado, ter se descabelado, ter pego lá a taça de vinho do rei, ter jogado no chão, ter gritado, assim, como é que pode? Mas não. A Bíblia diz que, da hora que ele tomou conhecimento, até a hora de falar com o rei Xerxes, a Bíblia diz que ele simplesmente parou. Aí ele diz assim, e orei ao Deus do céu. Ou seja, uma das orações mais rápidas, mais rápidas das Escrituras. Né? Então, é questão de ter vida com Deus, ter uma vida com Ele. Então, você precisa buscar. Se você, por exemplo, é uma pessoa irritadiça, de pavio curto, você precisa estar lutando contra o próprio ego, contra o próprio coração. Você precisa estar buscando refúgio em Deus. Você precisa estar buscando força no Senhor. Porque existem áreas da nossa vida que só um milagre divino. Com licença, irmão. Existem áreas da nossa vida que é necessário tempo, é necessário que ela seja moldada na atitude e no contexto da oração e da devoção. E dizer para o Senhor, e aí você tem que ser sincero, né? Senhor, isso me irrita, eu perco o controle com isso, isso aqui me deixa de forma destemperada, agressiva, né? Às vezes tem mulher lá no casamento que o marido discorda uma coisinha e já é prato, copo voando, né? É o marido igual o Matrix, né? Fugindo lá. Então, é uma questão, exatamente, Mornanda, livre do mal, do homem mal, a saber eu mesmo. Pois é. Então, por isso que, nesse contexto onde o nosso maior inimigo é o nosso ego, nós precisamos mortificar ele na presença de Deus. Né? Você precisa trabalhar essas áreas da sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa que se irrita e qualquer coisa você está agindo, gritando, desesperado. Né? Então, você precisa trabalhar essas áreas dentro do contexto da oração. Levar a Deus. Então, você precisa ter consciência disso. Imagine uma coisa. Né? Bem, quem fabricou essa garrafinha, que fabricou também essa tampa aqui com esse adaptador para a pessoa beber, né? Quem criou esse aparatozinho com um propósito. Ele não criou só por criar, me deu vontade de colocar uma coisinha na boca dessa garrafa. Não. Ele criou com um propósito. Então, por que eu sei? Porque quando eu vou beber, eu sei que ela tem essa finalidade. Por que eu estou usando isso? Porque quem nos criou foi Deus. E Deus nos criou, logo Ele tem um manual do fabricante. Ele nos conhece. Ele nos conhece perfeitamente. Né? Tem coisas, um autor chamado Paul Hoff, ele vai desenvolver um pouco uma teologia da psicanálise. Então ele diz assim, existem áreas que as pessoas conhecem, você conhece, Deus conhece. Existem outras áreas que as pessoas conhecem, Deus conhece e você não conhece. E existe uma outra área que as pessoas não conhecem, você não conhece e só Deus conhece. E essas áreas só Ele pode moldar. Então precisamos ir até Ele e buscar esse refúgio. Buscar porque Ele tem poder suficiente para nos controlar, nos manter sensatos. Vamos lá, segunda coisa, né? Como ter domínio próprio. Sei que tá muitas perguntas rolando aqui,
eu vou dar aula aqui, se der tempo eu respondo. Se não, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vou até dar o recado agora. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nessa série, nós vamos encerrar ela não mais como uma revisão, tipo aquela avaliação que nós fizemos sobre as igrejas do Apocalipse. Nós vamos encerrar essa série, se Deus permitir, na próxima segunda-feira agora, com uma aula de revisão com base nas perguntas que surgiram no decorrer desse curso sobre o fruto do Espírito. Então, por gentileza, você que está fazendo pergunta, se eu não responder, me perdoe, tá bom? Mas envie essa pergunta que você acabou de fazer, lá para o direct ou para o message do Escola Bíblica PIB. Nós vamos selecionar as perguntas e todas elas serão respondidas na live de revisão, tá bom? É até bom porque a gente já vai colocando lá, arquivando, e aí você vai participar e ver a sua pergunta sendo respondida. Então, tá bom? Me perdoe se eu não responder, mas guarda ela, lança lá, que nós vamos responder na live de revisão. Então vamos aqui. Segunda coisa. Perdi 2 quilos já à noite. Como ter domínio próprio? Segundo. E cuidando da mente e principalmente o que entra nela, né? E aí cai na pergunta, acho que a Cristiane fez aqui, né? Se eu tenho algo que eu sei que me tira do domínio, eu preciso enfrentar, superar. Em certos casos, você precisa se isolar, tirar isso da sua vida. Em certos casos, você precisa se afastar de contextos que lhe suscitam a ira, né? Digamos, se certos assuntos, não estou falando de assuntos que é confronto de pecado, mas se certos assuntos, certas coisas, por exemplo, mexer aqui, vamos lá. Segunda coisa, cuidar da mente, principalmente o que entra nela. Por exemplo, estamos num período onde existe esse caldeirão de discussões políticas. Aí nós temos o Brasil, que é um país intelectualmente capenga, me perdoe, e que aí nós não temos uma boa produção política, um bom contexto político, e quem está no poder é tão ignorante quanto muitos que colocam lá. E aí nós sabemos qual é a consequência disso, um verdadeiro caos moral, filosófico, ético, enfim, a gente não tem nenhum tipo de refúgio, de esperança dentro desse contexto. E aí o que acontece? Discussão, irmão em Cristo, metendo a faca um no outro por causa disso, né? Aí depois, quando chegar lá no céu, vão estar se abraçando, aí Jesus vai dizer assim, seus bestos, né? E lá embaixo vocês estavam direita, esquerda, centro, não sei o quê. Eu sou o Senhor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, é um assunto que ele tira o nervo, meu irmão, se afaste. Se afaste, evite, né? Cuide do seu coração, cuide da sua mente para que você não perca o controle, pois está se tornando suscetível a uma situação que muitas vezes vai lhe tirar o discernimento. Então, cuide da sua mente. Cuide. A ideia, lembra lá da ideia da armadura de Deus lá de Efésios, né? A couraça, capacete, tudo. Paulo está dizendo que é a palavra que nos reveste, é a palavra que nos dá maturidade para lidar com tudo isso. Então, cuide e fuja, né? Justamente fuja daquilo que te rouba a paz, né? Lembrando que, mas eu estou numa situação de pecado, aí o irmão vem me repreender, eu quero fugir para que não roube minha paz. Mas essa paz é a paz de Satanás, não é a paz de Deus não, que é a paz do pecado, né? Do senso de tranquilidade que eu posso me dar bem, né? Eu estou falando aqui de obras espirituais, ok? Obras espirituais. Então vamos lá, vou ler aqui para você, Se rechearmos nossa mente com pensamentos maus, não podemos esperar combater bem a tentação quando ela atacar justamente as áreas que encontra as melhores condições de nos invadir, vistos ter infiltrado inimigos dentro da fonte dos nossos pensamentos. Se você, preste bem atenção, hein? Anota aí. Se você não pode dominar sua mente, como espera conseguir dominar o seu coração e o seu corpo? Então é muito importante essa relação entre mente, coração e domínio próprio, né? O indivíduo luta contra a glutonaria. É um cara que come muito, é um beberrão, come demais, é aquela pessoa exagerada. Aí a pessoa vai olhar o Instagram dele, quais são as páginas que ele segue? Só página de hamburgueria, pizzaria, de casa de massa, de comida, de bebida. Aí ele fica, ele não dorme à noite, ele passa lá naquelas imagens, né? Ai meu Deus do céu. Aí ele vai alimentando a mente, a expectativa dele.
Aí, em vez dele controlar a comida é quem controla ele. O estômago passa a ser um ídolo. Porque ele não tem equilíbrio, não tem autocontrole. Mas por que, pastor? É porque não tem o Espírito de Deus? Não. É porque, lembra da sinergia? Deus deu o seu Espírito e graça. Mas nós não fazemos a nossa parte, minha amiga. Aí não adianta. Não existe uma questão de disciplina. A mesma coisa quem luta contra a imoralidade sexual. Ah, pastor, eu quero me manter santo, né? Eu quero ser uma pessoa santa, evitar o pecado, ter uma mente pura. Mas tá 11 horas da noite assistindo imoralidade, né? Mulher dançando, se requebrando lá, né? As retardadas que muitas vezes acham que tá abafando. Aí tá lá o besta, né? Aí fica olhando coisa demais. Aí depois quer ter uma mente santa. Então, preste bem atenção. Precisamos proteger a mente, o coração. Né? Precisamos proteger, como disse Jesus, o que contamina o homem é o que sai dentro dele, ou seja, aquilo que ele cultiva. É aquilo que ele cultiva, justamente, além, muito bem. Ainda mais que o corpo reage ao que está na mente. Perfeito. Né? Perfeito. Então precisamos cuidar da mente e ter filtro. Meu irmão, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, se tem uma coisa que você precisa ter nesses tempos de tanta bobagem em rede social, de gente brigando por besteira, de fazendo bafafá, de desabafando em rede social, de criando mau caos, né? Aí a pessoa fica lá, você não consegue mais nem se associar à pessoa. É filtro. Crente precisa ter filtro para tudo aquilo que está ouvindo, vendo, compreendendo, para manter o domínio. Senão você vai ser um desequilibrado, um descontrolado, e aí é só desgraça. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa implicação de domínio próprio, né? Pois é. Pegando aqui a deixa aqui da Cristian, isso mesmo. Se a mente não está bem, o corpo também não está. Justamente. Isso tanto no aspecto fisiológico, psicológico, hormonal. Meu amigo, afeta tudo, né? Afeta tudo, né? Ontem mesmo eu estava conversando, ou foi ontem, nem me lembro mais, né? Foi ontem, né? Estava conversando com um alergologista, que eu fui fazer um exame, e eu estava conversando com ele sobre o problema que eu estou sofrendo, que é de urticária, né? E ele dizendo assim, olha, existem muitas pessoas, olha o que ele falou para mim, que ele disse assim, olha, eu fiz uma pesquisa, isso é me dizendo, eu fiz uma pesquisa sobre urticária lá para a faculdade. E ele disse assim, eu cheguei a uma conclusão que muitas manifestações de urticária é fruto de transtornos psicológicos, de pessoas que têm uma carga emocional, um desequilíbrio emocional e extravasa isso em forma de ferimento. Eu disse, misericórdia. Né? Aí ele olhou para mim, você não anda estressado não? Eu disse assim, não, estou até tranquilo. Né? Isso aí mais é reação alérgica mesmo. Né? Aí beleza. Aí eu fiquei pensando, interessante, né? Aí ele falou assim, aquilo que a pessoa cultiva, tem hora que se manifesta de forma, muitas vezes, grosseira, prejudicial. Isso eu estou falando de aspectos físicos. Interessante que nós estamos tratando aqui de uma realidade espiritual que a Bíblia está nos exortando há mais de 2000 anos, meu amigo. Então, preste bem atenção nisso. Cuide da mente e do coração. Então vamos lá, seguindo aqui. A terceira coisa, como ter domínio próprio. Vamos lá que a aula está terminando. Terceiro, fazendo bom uso da liberdade cristã. Ok? Vou ler aqui. É necessário haver autocontrole, mesmo sobre coisas que a si mesmos são boas e neutras. Por exemplo, vou citar o exemplo que eu acabei de dar. O alimento que é algo bom, que Deus nos deu, para o suprimento do corpo físico, na verdade, ele é tão importante que somos instruídos a agradecê-lo todas as vezes que o recebemos. Fazer bom uso da liberdade cristã. Valeu, Brenda, está colocando os pontos. Então, observe, fazer bom uso. Deus te deu liberdade. Liberdade. Eu costumo dizer que existem 3 L's. Vou botar aqui. Já que está espelhado, vou tentar fazer Pronto, texto espelhado. 3 L, né? Não sei se ficou L aí. Mas enfim, 3, né? 3 L. Liberdade, libertinagem e legalismo.
O legalismo é quando a pessoa tem receitinha para tudo e ela quer muitas vezes impor isso às outras pessoas, né? Muitas vezes ele tem uma receita de santidade e ninguém segue a receita dele, então só ele é santo. Um legalista. Libertinagem é quando a pessoa não tem referencial moral nenhum. E liberdade é quando a pessoa tem filtro e sabe como usar. E ela consegue ter uma vida equilibrada. Ok? Então, observe, como eu falei aqui. O alimento é uma oportunidade que Deus está dando para você se alimentar bem, para você se saciar, mas tem gente que acaba sendo controlado por isso. Por quê? Porque não usufrui da liberdade, do prazer que Deus concede e é levado muitas vezes por esses impulsos e perde a capacidade de controle. Então, precisamos pensar nisso também, fazer bom uso dessa liberdade. Entretanto, se abusarmos da quantidade do que comemos, fazendo aqui o contraponto com o que eu acabei de ler, e no excessivo prazer nele cometemos o pecado, pois o alimento acaba se tornando um ídolo. Então, é importante que tenhamos consciência desta regra. Ok? Só recapitulando aqui, como ter domínio próprio, primeiro, cultivando a vida. Esperar o retorno de vocês. Está tudo ok? Vamos lá. Como ter domínio próprio? Enquanto isso, eu vou esperar aqui. A quarta, ouvindo pessoas maduras na fé. Estar cercado por crentes maduros e espiritualmente sadios é muito importante na luta contra a destemperança. Por vezes não percebemos o quanto somos agitados e até desequilibrados. Mas se caminharmos com pessoas maduras, logo essas pessoas serão usadas por Deus para nos exortar e nos chamarmos à sensatez. Então daí a importância de caminhar com pessoas crentes maduras. Espero que tenha voltado aí. Estou vendo aqui pouca gente comentando. Ok? Então esses são os 4, digamos assim, princípios extraídos da palavra que nos ajudam a ter uma vida de equilíbrio. Ok? São os 4 princípios. Então, para a gente fechar aqui, que a hora já se vai. Como ter domínio próprio? Primeiro, cultivando a vida de comunhão com Deus. Segundo, cuidando da mente, principalmente o que entra nela. Terceiro, fazendo bom uso da liberdade cristã. E quarto, ok? Ouvindo pessoas maduras na fé. Ou seja, caminhar com pessoas que vão te chamar para o caminho quando você parecer desequilibrado. Tá certo? Bom, a hora já vai passando. Qualquer dúvida vocês enviem lá para o direct. E aí nós vamos responder, nós vamos selecionar as perguntas. Já apareceu aqui 30 segundos. E pena que travou hoje. Mas sexta-feira, mais uma aula aqui na Escola Bíblica PIB falando sobre mansidão. Tá certo? Então, eu vou encerrar aqui. Qualquer coisa você assiste aí depois no IGTV a parte que você não compreendeu. Envia lá as perguntas e a gente responde na aula de revisão. Desculpa aí qualquer